Eu acho que a maior pergunta que tá na cabeça das pessoas e de fato querem saber da minha vida é se eu tô namorando. E aí galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo eu vou continuar as nossas histórias sobre a Austrália, uma viagem que a gente idealizou por muito tempo, tá realizando um sonho e muita coisa aconteceu. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e tudo que a gente acha que pode agregar na vida do nosso público. A gente dá opinião, dicas de viagem, coisas que deram certo pra gente, coisas que não foram tão boas assim, e espero que com isso as pessoas consigam absorver alguma coisa pra sempre melhorar a viagem delas, com base nas nossas experiências. Antes de começar o vídeo, eu queria falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, a Surfshark. Se você acompanha o canal, muito provavelmente você já ouviu falar da Surfshark. E na verdade eles são bem grandes no mercado também, mas se você ainda não conhece, eu vou falar um pouquinho pra vocês. A Surfshark oferece um serviço de VPN. E o que é VPN, gente? Quando a gente tá viajando, normalmente a gente se conecta em redes de Wi-Fi públicas, que normalmente não são tão seguras assim. Então, por exemplo, restaurante, hotel, no meio da rua mesmo, quando você se conecta com essa rede, o seu próprio celular fala, essa rede não é segura. E isso pode ser perigoso porque você pode sim se tornar um alvo de algum ataque virtual, quando você for usar a sua conta do banco, entrar num e-mail. Mas a partir do momento que você se conecta em qualquer Wi-Fi e ativa a sua VPN, com ela você cria um espaço privado só seu na internet. Isso ajuda em muita coisa, como por exemplo, seus dados são criptografados. Outra coisa que eu particularmente uso bastante é mudar minha localização para quando eu preciso usar sites que funcionam no Brasil, mas fora não, isso acontece bastante. Uma coisa pessoal que eu uso também é com o serviço de streaming. O catálogo que você tem no Brasil não é o mesmo que você tem nos Estados Unidos, na França, na Austrália. E às vezes eu tô acompanhando uma série em algum país e aí quando eu mudo, vou viajar, essa série sai do catálogo por conta da internet do país que eu tô. Então pela VPN você consegue mudar a sua localização e o catálogo também muda. Sendo assim, mesmo do Brasil, se você não estiver viajando, se você estiver dentro da sua casa e não precisar de uma proteção, você pode sim usar para ter acesso a catálogos pelo mundo, com filmes diferentes, séries diferentes, enfim. Antes eu achava que eu não precisava de VPN até eu começar a usar e eu tenho meu plano por anos já. Eu lembro de usar até na Copa do Mundo. Tinha um canal de YouTube que tava transmitindo, mas só no Brasil, e aí eu liguei minha VPN, funcionou e as pessoas que estavam ao meu redor começaram a assistir comigo. Enfim, posso falar várias situações que eu uso e recomendo pra vocês. Agora no final de ano, a Surfshark vem com uma promoção de Natal. Então os preços já estão muito bons, mas você ainda consegue um desconto maior ainda no plano. Eu vou deixar um link na descrição, surfshark.com/CamilaBruna. Com esse link você consegue não só o desconto, como também 4 meses extra grátis. Se você contrata o plano e decidir que você não gostou, não serve pra você pode pedir o reembolso em até 30 dias. Eu acho difícil isso acontecer, mas essa é uma opção para você simplesmente testar. Lembrando que essa é uma oferta especial e ela não vai voltar a acontecer, é a última do ano. Então não percam essa promoção e o link tá aí na descrição. Acho que tem um vídeo de pelo menos uns 7 anos aqui no canal em que eu falo pras pessoas que o meu marido era australiano, a gente só não se conhecia ainda. Todo mundo achou que eu ia pra Austrália e não é Austrália dessa vez. Eu falo pras pessoas, não, vou morar na Austrália, vou morar na Austrália, vou ficar um ano na Austrália. Meu marido é australiano, desde sempre eu falo isso, mas ainda não é dessa vez que eu vou pra lá. E foi tão difícil de eu chegar na Austrália que as pessoas comentam no canal tem muito tempo já também, que provavelmente o amor da minha vida ia estar na Austrália, por isso tava tão difícil de chegar lá. Se isso é verdade, eu ainda não sei, mas eu sei que algumas coisas muito loucas aconteceram nesses últimos 2 anos e afetaram os dias que eu vivi na Austrália esse ano. Isso sim aconteceu. Agora vamos pro vídeo, galera. Se você acompanha o canal, você assistiu os vídeos do quadro de Date Errado. E esse ano eu contei sobre 2 caras pra vocês. Contei sobre alguns outros, mas 2 em específico. E eles estão envolvidos nessa história, direta e indiretamente. Um eu vou chamar de aquariano e o outro eu vou chamar de fake, que não era fake, mas que eu também nunca conhecia. Se você não assistiu nenhum dos 2 vídeos, eu vou dar um contexto. Mas se você tiver interesse em detalhes, aí os links estão todos aí na descrição. Então vamos lá. 2022 é o ano que eu decidi que eu iria pra França. E eu tava me preparando pra esse intercâmbio de 1 ano, até que eu vou pra um bar na minha cidade natal, vejo esse cara que começa a me seguir no Instagram. Eu sabia da existência dele. A gente tinha amigos em comum, mas assim, um gap de idade. Ele é uns anos mais novo do que eu. E ele namorou muito tempo, sempre namorou a vida toda esse menino. Eu me interessei, fazia tempo que eu não sentia assim um negócio. E foi recíproco, porque no dia seguinte eu acordei e ele tinha começado a me seguir no Instagram. Só que olha como a vida é louca, gente, porque eu não conversei com o menino no bar. Cheguei em casa de madrugada, antes de eu dormir, eu entrei no perfil desse menino. Sabia o nome dele, achei, o perfil dele era fechado, só que eu não pedi pra seguir. Eu falei, né, só fucei,
e whatever, dormi e fui seguir minha vida. Quando eu acordo, o menino tá me seguindo. É isso, a vida é meio louca, entendeu? Porque se ele não tivesse me seguido, a gente não ia ter começado a conversar. Eu acho que foi um negócio meio recíproco ali de energia mesmo. Não sei se o negócio era kármico, se era espiritual, eu não sei o que era, mas rolou alguma parada estranha. A gente começou a trocar ideia, já logo na conversa parecia que a gente já se conhecia, e aí ele ficou enrolando 2 semanas, eu também fiquei enrolando, pra gente se conhecer, até que chegou no último dia que eu já ia embarcar, eu falei pra ele, tô indo pra França amanhã. E aí a gente se encontrou, tipo, de última hora, agora é a hora. E foi muito bom. Só que horas depois eu tava embarcando pra ficar longe por 1 ano. Quando eu embarquei e nos próximos meses, a gente ficou conversando muito sobre tudo dessa vida que vocês imaginam. Ele passou pela minha fase de chegada na França, depois ele também mudou de país e ele estava indo justamente para a Austrália, que era um país que eu me interessava muito. E a gente acompanhou todas essas fases um do outro. Vamos dizer que desde o meu último relacionamento em 2019, esse foi o único cara que me despertou alguma coisa diferente. Todas as outras pessoas que eu tava conversando era meio que, nada demais. E esse não, a gente conversava de dia, à tarde e à noite. Mesmo longe, mesmo em outro país, mesmo com fuso horário, mesmo com tudo. Só que com a distância e também com o mapa astral do querido, como eu falei pra vocês, né, aquariano, algumas coisas não tão legais aconteceram. Mas acho que as principais, assim, foi o fato dele ter continuado de papo furado com uma menina que ainda tava no Brasil e que ele tinha rolo antes de me conhecer. E chegou no aniversário dele, fazia quase 1 ano que a gente conversava. Ele tava me mandando mensagem falando que ele queria mover montanhas por mim e blá 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 blá. Eu tinha cortado um pouco o papo, mas no aniversário dele em específico, ele tinha me bloqueado dos stories dele pra eu não ver uma basicamente declaração que a menina que tava no Brasil tinha feito pra ele. E eu fiquei muito puta nesse dia. Isso foi basicamente o que me fez cortar esse menino da vida, porque antes a gente conversava muito. Aí deu uma esfriada no papo, eu falei que a gente não podia ser amigo ainda. E aí rolou esse negócio aí do bloco dos stories. Eu fiquei com tanto ranço desse cara, porque foi o que eu disse pra ele na época. Homem mentiroso que quer pagar de esperto, eu não consigo. Ele disse que não era isso, que ele tinha escondido os stories de mim e do perfil da Atena, porque ele não queria me magoar e não queria magoar a menina também, de tipo assim... Ai, se eu não repostar a história dela, vai ficar chato. Mas eu não queria que você visse também. E eu lembro do sermão que eu dei nesse cara, tá? Porque eu falei pra ele, se você não quer magoar nenhuma nem outra, que tal não ter atitudes podres com nenhuma das duas? Porque se ele fosse homem mesmo, ele bancaria, né? As coisas que ele fala, as atitudes. Mas não. Pra mim, naquela época, teria sido muito mais honesto, digno e bonito da parte dele ter feito isso. Eu, pelo menos, respeitaria a atitude dele, até porque a gente não tinha nada. Ele tava solteiro. Enfim, gente, depois de muitos meses dele pedindo desculpa e tentando falar comigo, e eu dei o maior gelo da história da minha vida nesse cara, sem dó nem piedade, inclusive, falei no vídeo que eu gostei de ver ele sofrendo mesmo, porque eu tinha achado ridículo o que ele tinha feito. Eu fui num casamento. Acho que quase na metade do ano, um pouco antes do meu aniversário. Um casamento na nossa cidade natal, que a gente tinha amigos em comum, ele não tava no Brasil, óbvio. Quando eu tava nesse casamento, a gente sim trocou ideia por mensagem. E eu falei com ele, não nada romântico, não quis que ele voltasse pra minha vida nem nada disso. Foi um papo ok, um papo legal apenas. Ele ficou feliz que a gente trocou ideia. Pouco tempo depois foi meu aniversário, ele me mandou um pix de zoeira, assim, falando que era pra eu... Tava no México na época, ele falou que era pra eu tomar um drink lá, curtir meu aniversário. E foi aí que a gente começou a trocar ideia como amigos apenas. Porque antes foi tipo assim, a gente se pegou e foi, nossa, uma loucura, não sei o quê. E aí esfriou e a gente brigou, não tinha uma amizade. Então eu falei, bom, talvez como amigo funcione. Nesses próximos meses, a gente trocou algumas ideias assim, e eu fui pra Bali. Quando eu tô em Bali, eu tava muito perto da Austrália, o que ele fez? Começou a me mandar mensagem falando que ele ia pra lá me ver. Só que aí já passou do negócio de amizade, entendeu? Ele tava tipo assim, eu vou aí pra gente conversar. E eu falei pra ele, pelo amor de Deus, não venha por mim. Se você quiser vir, óbvio, a gente pode tomar uma cerveja, sei lá, mas faz seu rolê, não venha por causa de mim. E ele acabou não indo. Só ficou falando que ia, não foi nada. Mas alguns dias depois que eu voltei pro Brasil, ele aparece em Bali com a menina que tava no Brasil, a da declaração, que ele tinha me bloqueado, enfim. Eu expliquei no outro vídeo que ele não foi com ela, não foi uma viagem romântica. Eles tinham um casamento de amigos em comum, que já estava planejado há muito tempo. Ou seja, ele já sabia dessa viagem, mas mesmo assim ele ainda tava de papo furado pra cima de mim. Quando eu vi isso, foi em janeiro desse ano. E eu fiquei assim, ai, que uó. Tipo assim, eu não senti nada, não senti raiva, não fiquei com... Eu achei péssimo, mas eu caguei 1000 vezes, eu já não sentia mais nada por ele. Achei ele bem louco, por sinal, fiquei com dó da menina. E cortei da vida. Muito mais em respeito a ela do que ele mesmo, porque pra mim era um grande foda-se ele. Janeiro desse ano, assim que eu paro de falar com esse cara, que eu falei, agora chega. Surge o menino lá, que era irmão da seguidora, que eu também contei aqui no canal pra vocês. Foi em seguida, gente. Saiu um, entrou o outro. Depois de janeiro eu ficar reflexiva e falei, é isso que eu quero mesmo. Aí eu falei pro mundo, postei até na internet e no mesmo dia,
brota um querido. Não teve um oi, tudo bem, prazer, nada disso. Já nessa primeira conversa, a gente conversou como se fosse amigo. Tipo, já conheço até. Algumas questões. Ele era mais novo. E aí, no segundo final de semana que ele disse que tinha formatura, eu falei, bom, então não era pra ser mesmo. Depois da Guatemala, talvez a gente se encontre, ou talvez não também. E é isso. E esse cara de janeiro desse ano, o segundo que entrou, ele foi quase um ser manifestado do universo. Tanto é que eu achei que ele era fake, porque era tudo muito perfeito, assim, com o que eu tinha de ideia, de conversas, de, sei lá, crenças, enfim. E claro, deu tudo errado. Só que por isso eu sofri, porque a gente tinha papos muito bons. Assim, mais ou menos como foi com o aquariano, quando eu me mudei pra França, só que melhorado ainda. Mas, antes mesmo da gente se conhecer, porque quando a gente começou a trocar ideia, eu tava na Havaí, depois eu fui direto pro Chile, pra Bolívia e tal. Nesse tempo aí que a gente tava, né, fazendo planos, ele me disse que ele gostava da ex dele e que ia voltar com ela. Basicamente foi isso, resumindo a história. Mas olha como a vida é louca. Eu contei no vídeo pra vocês que essa ex dele apareceu no Mercúrio retrógrado, que é uma coisa que acontece. As pragas dos ex das vidas de todo mundo, não é só desse cara não, de todo mundo, inclusive na sua, você vai ver. Mercúrio retrógrado, o demônio volta pra te assombrar. Ele me disse que ela tinha aparecido, querendo conversar e oferecendo pra ele tudo que ele queria ter escutado há um ano. E esse papo comigo só começou porque o aquariano tinha me mandado mensagem depois de todo esse tempo aí que a gente não se falava desde Bali. A gente não tava se falando, eu tinha cortado ele da minha vida, ele veio puxar papo. E ele foi engraçado, não foi um papo romântico nem nada, foi bem pontual. Inclusive eu tava 110% investida no outro cara. Foi bem na época que ele me mandou essa mensagem que eu falei pro outro cara, ai, Mercúrio retrógrado, veio esse cara, vá comigo, não sei o que, tal. Mas assim, um não sabe quem é o outro, tá, gente? Eu só falei, ai, brotou alguém aqui no Mercúrio retrógrado e o outro virou e falou pra mim, Ah, tá, a minha ex também apareceu aqui. e aí a gente tretou, e aí tudo se acabou. Foi basicamente isso. A gente parou de se falar, sendo que a gente tava falando muito. E o aquariano lá, disponível. Mas eu tava numa baladinha no último dia de Guatemala, tava voltando pro hotel sozinha, a pé. A Bruna já tinha ido dormir, as meninas seguidoras ficaram na balada. E eu tava louca pra dormir, falei, vou voltar andando, eram, sei lá, umas 5 quadras. Mas mesmo assim, tô em outro país, sozinha, de madrugada. Por mais seguro que fosse, porque era uma região turística ali, eu fiquei com medo. Se eu não tivesse parado de falar com o fake não é fake, por conta da ex dele, muito provavelmente eu ia falar pra ele, me acompanha aí pelo GPS, né, pela localização, porque eu tô voltando pro hotel. Acho que a gente parou de se falar um dia antes. Mas a gente não tava se falando, então eu fui lá e desbloqueei o aquariano do meu WhatsApp, porque ele sim tava bloqueado lá, ele não tava bloqueado no Instagram, mas no WhatsApp ele tava. E eu mandei minha localização pra ele e falei justamente isso pra ele, já que você tá cheio de papo aí, então me acompanha. Já que tu tá de papo furado comigo, então você acompanha meu caminho de volta até em casa, porque eu tô sozinha. Então, se eu não responder em meia hora, pode chamar a Interpol. Foi muito doido, porque além dele provocar, basicamente, a saída de um da minha vida, ele escancarou a entrada dele de volta. Sobre o vídeo que eu fiz dele, gente. Normalmente eu faço vídeos de date errado, que são histórias da minha vida, muito voltado pros gringos, então gringos que não falam português, e pra mim era super normal postar. Só que eu só posto a história quando tá uma acabada e superada. Não falo mais com a pessoa, esse tipo de coisa. E esse cara sabia que ele não assistia o canal. Vídeos, então, de 40 minutos, ele não ia assistir nunca. Só que aí, quando eu fiz o vídeo sobre ele, uma pessoa que ele tinha indicado um canal na vida, tempos antes, assistiu, meio que identificou ele, por mais que eu não tivesse falado quem era, e mandou pra ele, ela tá falando de você? E ele assistiu o vídeo por conta disso. Parar de fazer vídeo sobre brasileiro. Quando ele veio falar comigo, ele falou na zoeira, levou na esportiva, e eu achei legal da parte dele. Não é que ele veio falar comigo por conta do vídeo, tipo assim, eu postei o vídeo pra provocar ele pra vir falar comigo. Não, inclusive eu gostaria que fosse o contrário, que ele não tivesse assistido. Mas ele já tava curtindo umas coisas minhas, já tava respondendo alguns stories, não foi o vídeo em si. O vídeo foi mais um motivo pra ele vir falar comigo, entendeu? E a minha intenção, falo do fundo do coração pra vocês, é que ele nem tivesse assistido, de fato. Mas ele assistiu a parte 1, assistiu a parte 2, viu tudo que eu falei, tudo que eu pensava, não escondi nada. E parece que esse vídeo deu uma virada de chave nesse cara. Vamos dizer que ele ouviu tudo, absorveu o feedback. Falei como eu me sentia, o que eu gostava, o que eu não gostava. E ele foi fazendo o caminho dele meio que tentando reconquistar ali. Só que assim, gente, eu tava zero sentimentos. Inclusive, isso pode ser um jeito de manipulação, né? Agora eu sei as coisas que ela não gosta, eu vou fazer o contrário. Ou alguma coisa nesse sentido. E ele já tinha mentido pra mim antes, então eu não dei muita moral. Eu sempre digo que eu jamais voltaria com ex, que eu não dou terceira chance. Dou a primeira, todo mundo erra, a segunda já não tem mais. Só que esse cara
depois que eu parei pra refletir, a gente nunca teve, de fato, uma chance. A gente se conheceu e depois nunca mais se viu. A gente tava em países diferentes, tudo diferente. Esse rolo dele era antes de mim ainda. Só que aí a gente tá numa outra fase agora. Sei lá, deu uma luz nele. Ter escutado da minha boca eu falando tudo aquilo, eu entendi que foi um choque de realidade. Meu aniversário, julho, tanto ele quanto o outro cara que voltou com a ex, começou a namorar de novo com a ex, eles me mandaram mensagem basicamente ao mesmo tempo, quase juntos. E o aquariano específico, ele me ligou, falou várias coisas fofas. Então eu não sei, acho que foi mais ou menos nesse dia que eu percebi que as conversas que eu tinha com um era muito parecida com as conversas que eu tinha com o outro. Porque eu falei, eles são diferentes, mas estranhamente parecidos. E aí que eu fui ver, porque eu de fato faço o mapa astral dos caras, né? Tá tudo lá no Personário. E eu fui bater o mapa deles e de sol eles são bem diferentes. Inclusive, um é bem o signo dele, o outro é bem o signo do outro. Mas de lua e ascendente, eles têm a mesma coisa, o que faz com que o descendente deles seja o mesmo também. E eu vou ler aqui pra vocês uma informação. Descendente na astrologia tem a ver com o signo da casa 7 do seu mapa astral. O significado do descendente da casa 7 mostra como será o seu par amoroso. Não significa que você vai se apaixonar apenas por pessoas daquele signo, mas que as características daquele signo predominantemente atrairão você. Enquanto o ascendente fala da personalidade de um ser, o descendente fala das relações com as demais coisas em seu entorno, rivalizando, interagindo, se unindo, montando sociedades e muitas vezes interagindo de uma forma afetiva ou matrimonial. E aí, tá falando quem que é o par dessa pessoa, por quem ele se atrai, enfim. Geralmente é amante da liberdade e necessita compartilhar a vida com quem tem afinidade intelectual. Seu par ideal tem extrema facilidade para discutir qualquer assunto, adora um bom papo e é muito sociável. Valoriza a inteligência e a capacidade de comunicação, não gosta de mesmice e busca alguém que se interesse por atividades sociais e intelectuais. Precisa de um parceiro que traga novidades para o relacionamento. Depois que eu li isso aqui, eu percebi que sim, a gente conversava de muitas coisas, papos profundos, de vários assuntos. E eu não faço isso com qualquer pessoa, gente. Literalmente não faço. Primeiro foi um, depois foi o outro. E aí eu percebi que eu acho que eu atraí essas pragas aí. Eles são diferentes, mas eu acho que foi o que os dois se interessaram, porque realmente era muito papo. Mas aí o outro voltou a namorar com a ex e tava vivendo a vida dele. Eu falei, eu preciso desencanar desse cara aí. E o aquariano tava lá. Ele me mandava mensagens de todos os tipos, falando coisas, por exemplo... Obrigada por ter despertado esse desejo de viagem em mim. Eu falei pra ele, né, que eu queria ir pra Austrália pra fazer uma viagem de motorhome. E ele falou que ele ia fazer uma viagem de motorhome com os amigos dele, se inspirando na minha viagem. Essa viagem de motorhome eu falava pra todo mundo e eu falei pra ele também. Depois ele me mandou uma passagem que ele tinha comprado pro Japão e aí ele falou que ele ia fazer um cruzeiro. Eu lembro que eu tinha acabado de acordar, não sei se foi logo de manhã ou eu tinha tirado um cochilo, enfim. E aí eu tava lendo tudo aquilo e eu tava com um problema naquela época, que era a viagem que a gente ia fazer pra Croácia. Eu, a Bruna, alguns amigos, algumas seguidoras. E era um barco caro, muito caro, era... sei lá, uns 12 mil reais, só o barco, sem passagem aérea, sem bebida, sem várias coisas que tinha que pagar ainda. Era meu sonho ir nessa viagem, então eu falei pra Bruna, vou fechar um barco. Quando a gente lançou esse barco na Croácia, tal, eu ofereci pros meus amigos que falaram que fecharam. Aí começaram a dar pra trás. Na época eu tava conversando com o fake que não é fake. Inclusive, esse menino foi engraçado, gente, porque eu queria muito conhecer esse cara. Então eu chamei ele pra diferentes coisas. Como eu tava viajando muito, eu falei, cara, vou pra Guatemala, vou pra Croácia, vou pra Austrália. Falei do motorhome pra ele também. E na época ele me dava todas as desculpas possíveis de, tá muito em cima da hora, isso aqui tá longe demais, eu não viajo, assim, planejando com antecedência. E o outro, sei lá, o outro eu nem lembro qual que desculpa que era. Mas isso aí hoje em dia eu sei que era papo furado dele, porque agora que ele namora, ele viaja pra todo canto sem pudor nenhum, assim. Então o problema era comigo mesmo, só não ia acontecer comigo. Mas enfim, só um detalhe assim da ironia da vida. Quando as pessoas querem dar desculpa pra tudo, elas só dão. A partir desse momento eu abro a viagem pra seguidor, a gente fecha o barco, de última hora uma pessoa cancelou, e aí tinha uma vaga lá que não fechava por nada, porque a viagem já era em agosto, e isso tudo era julho. Era caro, tava difícil de achar, eu e a Bruna, a gente só tava falando que a gente ia tomar prejuízo. Não sei se essa vaga era pra ser desse cara, e por isso que não fechou com ninguém antes, eu não sei. Eu sei que quase em cima da viagem ele veio me agradecer e falar. Eu tinha acabado de acordar e pensei, você não quer fazer um cruzeiro? Por que você não vai então pra Croácia? Tem uma vaga, a gente tá procurando alguém pra ir, e é isso. Como ele era muito falador, Brasil, mais que tudo, né? Já tinha rolado França, já tinha rolado Bali, já tinha rolado tudo. Eu ofereci tendo 110% de chance que ele ia falar não. Tinha certeza absoluta que ele não ia. Eu saí lá da Austrália, um negócio caro ainda, de última hora, ele nem era amigo de ninguém. Mas um homem com objetivo... ele é um homem que ele faz loucura. Ele faz tudo. Ele não só disse sim na hora, como ele pagou à vista. Mandou na minha conta e falou, Tó de dinheiro pra você não falar que eu só falo e blá blá blá.
O dinheiro tá aí. Ele só demorou uns 3 dias pra confirmar que ele ia conseguir férias, mas ele conseguiu férias. E certeza, a certeza que ele deu de que ele ia pra Croácia. Ele ia sair lá da Austrália pra ir pra Croácia. Uma viagem de barco, de festa e loucuragem. Pra curtir, né? Segundo naquele momento, ele falou isso. E vamos falar a verdade, o querido deu metade da volta ao mundo aí pra chegar na Croácia e me ver. Uma semana embarcados num iate na Croácia. Que era meu sonho essa viagem. Queria realizar por muito, muito, muito tempo. Esse ano, inclusive, foi um ano que eu realizei muita coisa que eu sonhei por muito tempo. E muita coisa aconteceu nessa viagem, muita. Só que eu vou deixar pra contar os detalhes pra vocês no vídeo que eu vou fazer especificamente sobre o The Yacht Week. O resumo foi, a gente teve uma grande conversa nessa viagem sobre todos os pontos possíveis e inimagináveis. Lavamos roupa suja, ele falou que ele sabia onde ele tinha errado, que ele entendia as coisas que eu tinha falado, pediu desculpa por muitas dessas coisas, mas também deu a versão dele de coisas que eu não sabia. De quando eu conheci ele até aquele momento, eu realmente senti que ele amadureceu muito. Afinal, gente, 2 anos morando fora, você muda a sua cabeça, você muda as suas atitudes, você muda muita coisa mesmo. Seria uma hipocrisia da minha parte falar, Ai, não acredito na mudança de ninguém, não acredito. porque assim, eu vivo isso, eu prego isso na internet, eu falo quanto intercâmbio pode te mudar. E muitas das coisas que ele fazia, pra mim, era realmente falta de maturidade. Querendo ou não, você aprende na marra. E, de verdade, eu fiquei feliz que ele foi. A presença dele até no barco foi uma coisa que fez diferença. Lembra que eu tava lá com alguns amigos e com seguidoras também. E as pessoas assistiam o canal, sabiam da história e gostaram de ver ao vivo e a cores aquilo acontecendo. Mas o auge de tudo pra mim foi ele falar, depois de se declarar e falar várias coisas lá, que ele tinha assistido o vídeo que eu fiz sobre o fake, que não era fake. Ele assistiu os 2 vídeos de 40 minutos. Que ele só assistiu 4 vídeos no canal. 2 sobre ele e 2 sobre o fake, que não é fake. E que ele odiou cada segundo. Ficou no puro ranço do moleque e, óbvio, eles não se conhecem, eles não sabem quem eles são, como eu já falei, né? Mas indiretamente eles estão aí. Um entra, o outro sai, os 2 parecidos, os 2 causam na minha vida, enfim. A gente teve DR, a gente brigou, a gente deu risada, a gente se divertiu, a gente foi pra festa, a gente teve um match muito bom, assim, de rolê, de loucura e tal, mesma vibe que eu. Lembrem, a última vez que eu tinha visto ele foi em maio de 2022, antes de eu ir pra França, e depois nunca mais. A gente tava andando lá pela ilha na Croácia, ele comprou uma pulseirinha bonitinha e me deu, e voltou pra Austrália. E a gente continuou conversando, mas assim, nada muito sério, porque, né, distância, outro lado do mundo. E aí, ele me chamou pra Austrália. Mas eu não preciso nem falar, né, gente? Independente desse cara, a Austrália sempre foi meu sonho. Em algum momento eu ia. Só que eu tava numa fase que eu voltei pro Brasil depois dessa viagem pra Croácia e eu achei que eu ia ficar um tempo no Brasil. Talvez eu ficaria até o final de dezembro. Só que ele me chamou e eu fiquei pensando, tipo, não iria pra ver esse cara, viver romance, nada disso. Mas eu falei, será que é o momento de ir pra Austrália? Nunca escondi de ninguém que eu queria ir. E aí, vamos lá. Setembro, eu acho. Setembro, outubro. Foi uma fase meio confusa, caótica em relação a sentimentos no geral pra mim. Não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não sabia o que eu tava sentindo, se eu tava com raiva, se eu tava, sei lá. Mas eu fiz lá o meu mapa astrocartográfico, em que 1000 pontos dele passavam pela Austrália e 0 no Brasil. Isso é muito doido. Depois de um tempo eu meio que pedi um sinal, porque eu tava quase comprando minha passagem. Eu cheguei a comprar, na verdade, minha passagem e aí cancelei. Falei, eu vou, não vou, vou, não vou, rezando. Falei, meu Deus, o que eu faço? Preciso de um sinal pra ver se eu vou, e o sinal veio. Na verdade, tava tudo me mostrando que era pra eu ir mesmo. 8 de outubro de 2024. E eu tô prestes a comprar o meu voo pra Austrália. Vou colocar os dados do meu cartão. 26 de novembro, 26 de dezembro. Tá carregando? No caso, eu tô separando. Foi. Meu Deus, foi. Boa compra. Está confirmado. Teremos Camilinha na Austrália. Bom, basicamente, hoje o dia começou muito reflexivo. Refleti bem sobre o meu ano. Sobre tudo. Muita coisa doida aconteceu. E eu tô comprando essa passagem pelos motivos certos. Chegou o momento. Meu, eu tô acreditando nisso. Comprei as passagens e fui, mas sem combinar nada com esse cara. Era um sonho que eu finalmente ia realizar. Já era pra ter acontecido ano passado, já era pra ter acontecido nos últimos 16 anos aí, mas aconteceu na hora que tinha que ser. Absolutamente nada me impedia. Na verdade, esse era o caminho que eu tava vendo, que eu tava sentindo, que eu tinha que ir. E aí vocês acompanharam nesses últimos vídeos tudo que rolou. Só que Brisbane nunca foi uma cidade que eu tinha o sonho de conhecer. E eu vou falar bem a real pra vocês. Se não fosse esse cara morando lá, muito provavelmente eu teria pulado essa cidade. Porque não é uma cidade de praia, então eu pensava que era só uma cidade grande, que ia ser meio parecido com Sydney,
Sei lá o que eu pensei. Meu sonho era Gold Coast e não pensava nada além disso. Só que eu tava lá do lado, né? Então, com toda certeza, encontrar com esse cara eu ia, pelo menos pra tomar uma cerveja. Pra mim, não entra na minha cabeça você tá do outro lado do mundo, saber que uma pessoa que é importante na sua vida de algum jeito, que você gosta, enfim, tá lá, e não encontrar com ela. Fui pra Brisbane, ele sabendo, óbvio, e ele me falou, pode ficar em casa, você vai ser muito bem recebida aqui, não só você, como a sua irmã. Ele tratou a gente muito bem lá. E, de fato, a cidade me surpreendeu. Gostei da vibe da cidade, que é bem diferente de Gold Coast, realmente. E eu entendi porque que muita gente gosta e ele mesmo, porque que ele escolheu morar lá. Dando uma voltinha aqui em Brisbane, Brasil. Pena que não tá sol, mas é uma cidade muito bonita, que inclusive me surpreendeu, porque não era um destino que eu pensava em passar, porque não é praia e tal, mas vale muito a pena. Tô gostando bem daqui. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. E aí várias reflexões vieram, como, por exemplo, esse ano eu dei muita moral pra alguém que não fez absolutamente nada por mim. Foram uns altos e baixos esse ano, eu confesso, mas a partir daí eu tive um entendimento maior da minha vida amorosa. E o que eu disse pra mim mesma esse ano que eu iria fazer é que eu ia focar em alguém que estivesse disposto. Sem picuinha, sem enrolação, sem nada. Complicou muito? Tchau. E foi justamente o que esse cara aquariano que tá morando na Austrália fez a partir de julho. E eu não tô falando isso pra exaltar ele, porque assim, sinceramente, vamos falar que ele fez o mínimo. Se eu for pensar que ele não fez nada que eu não faria por pessoas que eu gosto, por exemplo. E principalmente depois desses últimos 2 anos meio torto aí que a gente teve de papos idas e vindas. Porém, eu acredito sim que as pessoas evoluem quando elas se propõem a fazer isso. Não é do dia pra noite, não é, mas você entender seu erro, escutar outra pessoa, absorver o que é falado, assumir, pedir desculpa e ter atitudes diferentes pra consertar o que você fez e provar mesmo que você mudou. Acho que foi isso que ele fez esse ano. E por isso ganhou meu respeito. E hoje, agora que eu tô fazendo esse vídeo, eu tenho um carinho muito grande por ele sim. A pulseirinha que ele me deu na Croácia, ela arrebentou. E eu falei isso pra ele, e enquanto eu tava lá, ele me deu essa daqui. E é isso, vou continuar usando independente de status, independente de distância, independente do que rolar e não rolar. Acho que nada que ele me faça hoje em dia poderia me machucar, e não porque homem não pode ser filho da puta, porque eu sei muito bem que eles podem, mas porque, infelizmente, eu já não espero muito mais de ninguém. Ele conseguiu chegar nesse nível, o outro lá conseguiu chegar nesse nível, e vai ser assim também, pros próximos que vierem, se vierem. Porque a gente tem essa mania, eu acho, né, o canceriano no geral, de colocar pessoas num pedestal. Eu sou realmente emocionada, mas não emocionada de um jeito horrível, não é desesperada, é assim, tô pronta pra viver. Você quer? Eu quero. Só que no mundo que a gente vive, a gente tem que dar uma segurada nesse lado aí, porque nem todo mundo quer, de fato. Eles falam que eles querem, mas aí eles mudam de ideia sim. Responsabilidade afetiva é um negócio que é difícil de achar. Então eu prefiro esperar zero e me surpreender positivamente do que quebrar a cara de novo e de novo e de novo. É isso, gente. Esse cara, ele fez o nome dele na segunda metade desse ano. E antes disso, a gente nunca tinha passado muito tempo junto. Na verdade, a gente tinha passado poucas horas junto, conversando e tal. Agora a gente tá numa história meio doida, que a gente se encontra em lugares aleatórios do mundo, um carro no meio do nada, na nossa cidade natal, depois no meio da Croácia, num iate por 7 dias. E aí, na Austrália, que era o meu sonho. Inclusive, ele participou de 2 sonhos meus esse ano. Nesses 3 lugares, a gente viveu umas coisas muito doidas e talvez venha mais viagem por aí. Por que não? Me falaram que talvez o amor da minha vida estava na Austrália. Eu acho que eu acreditei nisso por um tempo, mas na Austrália eu acho que eu reencontrei e reafirmei meu amor próprio. Viajar por mim, realizar meus próprios sonhos, não mudar minha rota por ninguém. Ver as pessoas pelo que elas fazem e não só as palavras e promessas delas, porque fazer promessa é muito fácil.
aceitar de fato as coisas boas que quiserem fazer por mim, me afastar de quem não me valoriza, isso aí é essencial. E eu acho que o mais importante, ser só recíproco pra todo mundo ao redor. É uma grande verdade, quando a pessoa quer mesmo, ela vai fazer. E vai fazer de tudo e mais um pouco, vai assumir os erros e de fato tentar consertar. Vai dar a volta ao mundo pra poder te ver e falar na sua cara o que tá escrito lá no notas do celular. Vai se afastar voluntariamente de quem não agrega nada na vida e vai se aproximar de pessoas que são importantes pra você, por exemplo. Isso é uma coisa que eu vi também esse ano. Ninguém é perfeito, mas acima de tudo, essa pessoa vai tentar ser a melhor versão dela pra você. E se for diferente disso, eu não quero. Eu acho que a maior pergunta que tá na cabeça das pessoas e de fato querem saber da minha vida é se eu tô namorando. E eu sigo solteira, Brasil, porque pra mim relacionamento à distância não funciona. Mas eu também me sinto mais preparada depois de tudo que eu passei esse ano pra entrar num relacionamento. A única coisa que eu desejo pro próximo ano é que os dispostos e os emocionados se encontrem. É de verdade a única coisa que eu desejo pras pessoas da nossa vibe. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha esclarecido um pouco do que foi Brisbane, do romance que eu vivi lá, que eu acho que não era o que as pessoas estavam esperando, não era nem o que eu estava esperando, mas a vida é isso, gente. A vida não acontece do jeito que a gente planeja, a vida não acontece no tempo que a gente espera, ela acontece quando tem que acontecer, com as pessoas que tem que estar do seu lado. Então para de dar moral pra quem não tá nem aí e começa a focar nas pessoas que sim se importam com você. Mas, acima de tudo, foque em você. Quando você tá bem com você mesma, você começa a perceber que todos os outros âmbitos da sua vida vão funcionar e vão pra frente. E é isso que eu tenho pra falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P. Faria, BR. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis. Tchau.